Ele fez tudo certo, seguiu tudinho que mandaram e mesmo assim quase morreu. Oi, gente do céu, da gente do céu, eu sou o Cadu e te ajudo a ter o corpo 20 anos mais jovem. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nesse lugar de gente inteligente e por isso seja muito bem-vindo ao canal do Samurai, com esse humilde semblante que vos fala aqui do Matagal, do Instituto Samurai para o corpo até 20 anos mais jovem. Hoje, dia 20 de abril, antes de falar sobre o dia em que ele descobriu como realmente controla o diabetes, para começar, dia de costa, então bora lá pagar a primeira, para voltar para o primeiro set, o erro que parecia cuidado. Bora lá pagar a primeira.
Nossa, os antebraços pegando fogo, gente do céu. Trabalha muita pegada, né? Porque tem que segurar. Os antebraços foi o que mais sentiu. Mas que as costas também tenham trabalhado assim, né? E o bíceps. Bora lá pro primeiro set, então. O erro confundido com tratamento. Durante décadas, o diabetes foi tratado como uma condição inevitável e progressiva, quase como um destino selado. E foi exatamente dentro desse contexto que a história começa. É exatamente dentro desse contexto de diabetes inevitável e progressivo que a nossa história começa. Lá em 1946, quando um garoto de 12 anos recebe o diagnóstico diabetes tipo 1, aquele autoimune, sabe? É lógico que tem diferença do diabetes tipo 2, ele recebeu o tipo 1, né? Que é o autoimune, a ausência de insulina. O tipo 2, assim, é o excesso que causa resistência, mas ele pode progredir para falência pancreática e a disfunção de receptor, e ambos acabam faltando insulina, no caso, né? A insulina perdendo ação, né? Muita insulina é pouca insulina, porque fica resistente. Então acaba que sem insulina fica desnutrido e sarcopênico. E vê a foto de um diabético tipo 1 pra você ver como é que é. Antigamente, antes da insulina. Então, em 1946, um garoto de 12 anos recebe o diagnóstico de diabetes tipo 1. Naquele tempo, muito impreciso. Era só tentativa. O que se fazia era seguir recomendações. Dieta baixa em gordura e rica em carboidrato. Altas doses de insulina para compensar. E uma confiança quase cega naquilo que era considerado o melhor disponível. Só que aí começa o problema, porque o que parecia cuidado, na prática, era um ciclo vicioso. Mais carboidrato, mais glicemia. Mais glicose, mais insulina. Mais insulina, mais instabilidade. Sem perceber, vivia em extremos. Aquela montanha russa. Ora a glicose lá em cima, ora lá embaixo. Extremos constantes. E não existia método de medição real da glicose sanguínea. Então ninguém sabia isso com clareza, porque só tinha teste de urina e a urina mostrava aquilo que estava sendo excretado e não o que estava circulando no sangue. Assim passaram os anos, décadas, na verdade, e com o tempo o corpo começou a mandar conta. Problemas começaram a aparecer. Problema nos olhos, catarata, perda de visão, nos rins, sobrecarga renal, insuficiência renal, nos nervos, neuropatia vagal, neuropatia diabética, no coração, pressão alta, arritmia, nas articulações, dores constantes e no dia a dia, fadiga sem energia nenhuma e perda completa da qualidade de vida. Só que talvez o ponto ainda mais chocante dessa história não sejam as complicações que ele recebia, a progressão da doença, e sim a resposta que ele ouvia: você está indo bem, você está indo bem, mesmo com o corpo se deteriorando. Aquilo era normal. Esse ponto precisa ser esclarecido. Quando o padrão está errado, o erro passa a ser considerado normalidade. Então, por volta dos 30 anos, ele já
não mais vivia, sobrevivia, perdeu a vida plena e apenas resistia. Tinha filhos pequenos e sabia que provavelmente morreria antes de vê-los crescer. E não era um exagero, era uma expectativa real. Então, em 1969, algo muda, algo pequeno, mas capaz de mudar tudo. Um equipamento medidor de glicose no sangue. Hoje parece simples, só que na época, uma revolução. Pela primeira vez, poderia ver o que estava acontecendo dentro do corpo. E começou então a medir. Então veio o choque de realidade. Glicose extremamente baixa, seguida de picos extremamente altos. Uma verdadeira montanha-russa metabólica. Aí nasceu o primeiro princípio. Impossível controlar sem avaliar. Sem ver, era impossível ajustar. E sem entender, permanecia sem resolução. Só que aqui tudo começou a mudar. Bora lá fazer a segunda? Bora lá fazer a segunda, um golinho aqui no meu fitoterápico. Hoje o Ergo Power delicioso. Aguinha com limão. Um cravinho também para dar energia. Aproveitar o momento do treino para mastigar um cravinho, né, gente do céu? Faz tão bem. Um antioxidante tão poderoso. Às vezes esquece de usar durante o dia. Né? Liga uma coisa com a outra. O cravinho com o treino. Né? Muito bom, né? Pode ligar o treino com o jejum. E o cravinho com o treino. Olha que boa ideia. Treinar em jejum, comendo cravinho e tomando o Ergo Power. Quem sabe mais pra frente, quando o frio apertar. Agora bora lá pagar a segunda. Pra voltar a falar sobre o controle que mudou o destino dele.
Ah, louco, deu pra sentir, foi tudo. Deu pra sentir, foi tudo. E tá pago mais uma. Meu Deus, com muito esforço. Nem vou beber muito, né? Antes de continuar, um aviso. As informações que compartilhamos aqui têm caráter educativo. Qualquer ajuste alimentar, medicamentoso ou estratégia de saúde deve ser feita com acompanhamento de um profissional qualificado. Sigamos. Agora sim pro 72. Suor caindo no olho aqui, gente do céu. Agora sim pro 72. Consegui controlar, mudou o destino. Agora que ele conseguia medir, começou a raciocinar, começou a pensar fora da caixa. Aqui entra algo que foi decisivo. Ele não era médico. E isso mudou o ponto de vista. Porque uma pessoa da área de exatas olha para o sistema e pensa: se existe um padrão, tem lógica. Se tem lógica, pode ter solução. Então ele começou a testar. Esqueceu a emoção e o achismo. Apenas observação e ajuste. Observação e ajuste. Com mudanças na alimentação, na insulina e no estilo de vida. Sempre avaliando o resultado. Se melhorava, mantinha. Se piorava, descartava. Simples, só que poderoso. Então veio a descoberta que virou o jogo. Ao estudar mais a literatura científica, encontra algo ignorado pela prática médica. As complicações do diabetes podiam sim ser prevenidas e até revertidas, desde que a glicose fosse mantida em níveis normais. E não somente aceitáveis, normais. Isso não era o foco da medicina da época. Inclusive não é até hoje. O foco é evitar extremos. Só que ele foi além. Ele precisava ir além, porque ele tinha que assumir a responsabilidade da saúde, né? Viu que se deixasse ia ser aquela coisa que você tá indo bem, só que deteriorando. Então ele decidiu ir além. E por um ano inteiro se dedicou a isso, medindo a glicose várias vezes, até 8 vezes por dia, ajustando cada detalhe, reduzindo o carboidrato e refinando as doses de insulina. Então o improvável aconteceu. Sua glicose estabilizou, normal. O corpo refletiu, a energia voltou, os exames melhoraram, triglicéride baixou, colesterol normalizou e as complicações começaram a regredir. O corpo começou a se regenerar e aquilo que era considerado irreversível se mostrou diferente e começou a mudar. Aqui um ponto chave: o problema nunca foi apenas a doença, foi o nível de glicose que era mantido ao longo do tempo. Só que quando ele tentou compartilhar suas descobertas, foi rejeitado. Disseram que era impossível, que não funcionaria e era totalmente sem sentido. Mas ele já era a prova viva. E então tomou uma decisão surpreendente. Virou médico aos 45 anos. Não para seguir o sistema, mas para conseguir mudá-lo. Porque foi capaz de perceber algo profundo. Às vezes, a verdade está presente. Ela só é rejeitada e encoberta. Bora lá fazer a terceira. O fechamento impactante e memorável. Quem cura é Deus. O sistema só manda conta. Ia fazer o treino totalmente calistênico hoje.
Acabei fazendo a remada alta, o que foi muito bom. Trabalhou o punho, trabalhou o ombro, então foi beleza. Aquela barra ali com a pegada virada, né? Trabalha bem os bíceps, dá para segurar aqui em cima, sentir bem. E o último ali parece de nada, mas depois que já tá cansado, os bracinhos começam a queimar tudo. E o antebraço então mais ainda. E fazer a barra, virar de cabeça para baixo, chega a coluna no lugar, é bem intenso, põe o coração para bater. E bora lá pagar a última então. Isso aí, banquinho.
Nossa, se valeu. Se valeu. Valeu demais. O que me impressiona é como que não é perder uma força tão rápido, né? Mais um pouquinho de força já tá cansando. Então valeu, né? Mais um treinão pago. E muito glória a Deus. Agora eu posso tomar um golinho da minha água com limão. Pô, mesmo é treinar mais cedo, né? A energia parece estar mais inteira. Mas assim, antes tarde do que nunca. Qualquer hora tá valendo. Qualquer hora, antes tarde do que nunca. Bom, bora lá pro nosso fechamento impactante. Porque quem cura é Deus. O que quase destruiu aquele homem não foi apenas o diabetes. Foi aceitar como normal aquilo que não era. E o que mudou tudo foi um despertar de consciência, de desejo, que trouxe clareza, avaliação e possíveis ajustes. Foi consciência, consistência e constância. Porque no final, nosso corpo sempre diz a verdade. E ele expressa o que fazemos todo santo dia, gente do céu. Quando ajustamos o caminho e endireitamos a vereda, o verdadeiro templo do Espírito manifesta com vida, com energia, regeneração, vitalidade, longevidade funcional, dignidade na velhice, estética, por que não? E todas as boas dádivas de um corpo saudável. Sabe por quê? Porque um shape 20 anos mais jovem não é promessa vazia e nem mentira mal contada. É a consequência. Então, muito obrigado por assistir. E até o próximo episódio, gente do céu, da gente do céu.